Irmãos, estamos aqui novamente, com o nosso momento de estudo bíblico na nossa escola bíblica dominical da Igreja Cristã da Aliança aqui em Campina Grande. E hoje nós vamos ter um momento muito especial e continuarmos uma série de estudos que nós começamos na quinta-feira. Na quinta-feira nós falamos a respeito da preparação para o julgamento de Jesus. Na sexta-feira nós falamos sobre a crucificação, e hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. Nós vamos orar, vamos pedir que Deus seja nos dirigindo e nos abençoando nesse momento de estudo da sua palavra. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado, ó Deus, por tua palavra. E nós queremos, ó Deus, suplicar que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, ó Deus, que tudo aquilo que nós vamos aqui meditar, estudar, ó Deus, venha falar de forma poderosa, Senhor, profunda aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a viver à luz dessa verdade maravilhosa da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ó Deus, aceita a nossa gratidão, abençoa cada um, Senhor, que estará acompanhando esse estudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então eu gostaria de começar lendo o texto de Mateus capítulo 27, e nós vamos ler um texto relativamente longo, mas é muito importante para a gente se situar dentro do contexto. Mateus capítulo 27, a partir do verso 33 diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Digam ao modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiam em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então nós temos aqui esse momento da própria crucificação do Senhor Jesus, e depois de todo o sofrimento que ele passou, desde a traição de Judas até ele ter sido levado para Jerusalém, e ali ele foi submetido a julgamento. Ele esteve diante de Anás, depois de Caifás, depois de Pilatos, depois de Herodes, finalmente diante de Pilatos, e ele então foi condenado à morte por crucificação. E nós vimos em nosso estudo que tudo isso era o cumprimento das profecias que Deus já havia anunciado através dos profetas. Os profetas, eles revelaram para nós, da parte de Deus, aquilo que iria acontecer. Ao mesmo tempo, nós não podemos evitar o choque de vermos a realidade da dor, do sofrimento que Jesus passou. E Jesus agora na cruz também foi ridicularizado, blasfemaram contra ele, e foi realmente algo terrível. E ainda assim nós sabemos que Jesus, ele tinha o poder de simplesmente evitar tudo isso. Ele mesmo disse que poderia ter à sua disposição uma legião de anjos que poderiam livrá-lo. Mas ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui, o que Jesus está fazendo é o cumprimento de uma missão. E no versículo 45 diz então: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Da hora sexta até a hora nona era do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E aqui nós temos a morte de Jesus. E quando Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani, esta era uma forma, não é, de Jesus citar o Salmo 22, né, que é um salmo que falava sobre o sofrimento e a vitória do Messias. E aqui Jesus, então, para cumprir a profecia, ele disse isso, mas nós podemos também dizer, né, que Jesus, nesse momento, ele estava experimentando o julgamento de Deus em nosso lugar. O apóstolo Paulo disse que Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, aqui o que Jesus está passando não é somente a dor física, não é somente a rejeição de todas aquelas pessoas, mas é o próprio juízo de Deus em nosso lugar por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele nos amou e nos amou até o fim. O próprio apóstolo Paulo disse, ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. E nós não devemos pensar que Deus estava com raiva do seu Filho. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo, em Romanos 5,8, diz, mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o grande mistério da cruz. Nós não conseguimos entender plenamente porque no coração de Deus era necessário que Jesus fosse entregue para morrer pelos nossos pecados. O que nós podemos dizer é que Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, no seu poder, na sua santidade, na sua verdade, Ele realmente determinou que esse seria o meio através do qual nós poderíamos ser redimidos. E é por isso que depois, né, no verso 51 diz, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E aqui nós temos, quando Jesus entregou o seu Espírito, uma vez um certo poeta cristão disse, quando Jesus entregou o seu Espírito, ele não esperou a morte vir até ele foi até a morte. Porque Jesus teria condições, né, pelo seu poder de se manter vivo, ele teria condições de descer da cruz, mas ele foi ao encontro da morte. Porque ele sabia que ele tinha vindo exatamente com essa missão de dar a sua vida em nosso lugar. E um outro poeta cristão disse, Senhor, o que te segurou na cruz não foram os pregos, mas foi o teu amor por mim. E isso nos faz pensar esta profundidade da verdade cristã. Alguns até podem dizer, mas Jesus morreu há 2000 anos atrás. Sim, mas como Filho de Deus, ele podia olhar de eternidade a eternidade. Ele viu todos aqueles que creram nas profecias no Velho Testamento e esses também seriam salvos. Ele viu todos aqueles que viriam a crer nele e esses também seriam salvos. Jesus estava entregando a sua vida para cumprir a missão de pagar pelos nossos pecados. Essa é a nossa mensagem. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós podemos dizer que Deus nos abençoa, que Deus faz provisão, que Ele nos guarda, nós podemos afirmar todas essas coisas, isso é verdade, mas nós precisamos lembrar que, em primeiro lugar, e mais do que tudo, Deus nos amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o perdão dos pecados e a certeza da salvação. E aqui o texto diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Inclusive, muitas pessoas dizem que o véu do templo era extremamente espesso e pesado. Na verdade, era necessário que muitos sacerdotes estivessem ali para poder levantar aquela cortina. E aqui o texto diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Algumas pessoas tentam explicação, não foi o terremoto, foi alguma outra coisa. Dizem, não. O que aconteceu foi que a mão de Deus, pelo seu imenso poder, rasgou esse véu de uma forma a mostrar que toda aquela instituição do sacrifício do templo, todos aqueles sacrifícios, tudo havia se cumprido na pessoa do seu Filho. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus mesmo disse, acabou, já não há mais necessidade do templo, não há necessidade do sacerdócio, não há necessidade desses sacrifícios. Por quê? Porque o meu Filho já foi oferecido como sacrifício. No templo celestial,
pelos nossos pecados, o sacrifício perfeito. Tudo aquilo era sombra das coisas que viriam. Jesus já veio. Jesus foi oferecido no altar, na presença de Deus, como sacrifício em nosso lugar. Por isso o véu foi rasgado. E nós temos aqui um relato, né, que o texto diz aqui: tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Veja bem, havia 3 horas que tudo já estava escuro, e agora nós temos esse terremoto, e nós vemos um terremoto tão grande, né, que rochas partiram. Foi um grande terremoto. E aqui nós também temos esse relato: abriram sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Nós não sabemos, só temos este versículo, nós não sabemos mais detalhes sobre o que aconteceu, mas o que nós temos aqui basicamente é de que por causa da morte de Jesus, alguns dos santos que haviam sido mortos ressuscitaram. E veja bem, nós não entendemos que aqui é aquela ressurreição de que a Bíblia fala no final da história. Jesus é a primícia, são as primícias da ressurreição. Então Jesus, ele sim foi o primeiro que ressuscitou dos mortos, como nós vamos ver para a redenção. Por isso é possível que esses aqui ressuscitaram como Lázaro ressuscitou. Mas muitas pessoas perguntam: o que mais nós podemos dizer? Nós só podemos dizer o que está aqui. Mas uma coisa nós podemos dizer é que aquele que criou o universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, não tem nenhum problema em ressuscitar mortos e fazê-los levantar do túmulo. E é exatamente isso que aconteceu, e eu creio que esse sinal foi para mostrar que o sacrifício que Jesus havia feito foi eficaz. Deus aceitou esse sacrifício. O texto diz aqui no verso 54: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, veja, foi visto diante de todos, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Veja bem, nós somos aqui o líder o líder romano, não é? Desses soldados reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram os que haviam seguido a Jesus desde a Galileia para o servirem. Veja bem quantas pessoas vieram da Galileia para estar com Jesus durante esse momento, e agora elas estão ali acompanhando. E entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José, e a mulher de Zebedeu. Verso 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. E esse foi ter com Pilatos e ele pediu o corpo de Jesus. Nós sabemos, né, que por causa da crucificação que aconteceu na sexta-feira, estava chegando perto do pôr do sol. E o pôr do sol já começaria o sábado. E para os judeus não poderia haver uma profanação do sábado. Vocês podem perceber que mesmo cometendo o maior crime da história, esses líderes judeus, pelo seu zelo religioso, eles estavam dizendo: Jesus não pode ficar mais tempo, né? E na verdade, quando foi ordenado, né, que se quebrasse as pernas daqueles que estavam ali na cruz, crucificados, Jesus já estava morto. E o soldado feriu o seu lado e saiu água e sangue. A gente não vai entrar aqui em todo o simbolismo e o entendimento que tem o que significa água e sangue. Nós poderíamos dizer, né, que a água poderia ser o lavar purificador do Espírito Santo. Nós poderíamos dizer que o sangue realmente é o sangue do Cordeiro, né, que foi derramado para nos purificar dos nossos pecados. Mas uma coisa nós podemos dizer, que ali Jesus estava morto. E por isso ele foi descido ali da cruz, né? E esse homem, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ele foi falar com o governador. E inclusive no outro relato diz que ele ousou, porque era uma coisa muito perigosa. Quer dizer, um discípulo de Jesus pedindo para levar o corpo, ele poderia também ser preso. Você é um dos seus discípulos, né? E ele pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano de linho, limpo de linho, e o depositou no seu túmulo novo. José de Arimateia era uma pessoa próspera, e eles tinham, né, esses túmulos que eram basicamente pequenas cavernas cavadas na rocha,
e ao lado, nas paredes, haviam esses orifícios, né, onde os corpos eles eram depositados. Então era como se fosse um mausoléu, né, como a gente entende hoje. E José de Arimateia então colocou o corpo de Jesus nesse túmulo. É bem possível que era uma coisa bastante ampla, que havia uma salinha de entrada e depois esse espaço onde os corpos seriam depositados. E eles tinham essa prática de envolver com panos e com especiarias e tudo mais, não é? Então, só que nesse caso específico aqui, como já estava tarde, já estava chegando a hora do início do sábado, então José de Arimateia simplesmente envolveu o corpo de Jesus num pano limpo e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir a rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Essa pedra que foi ao lado, algumas pessoas dizem que para fechar era uma pedra extremamente pesada e ali então, nesse momento do sepultamento, achava-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. E é uma coisa assim que nos chama a atenção, né? A participação das mulheres nesse momento. Elas tinham acompanhado a crucificação de Jesus, elas acompanharam quando Jesus foi sepultado e quando no dia seguinte, nós vemos aqui, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus dirigindo-se a Pilatos. Veja bem, era dia de sábado. Esses líderes aqui, eles deveriam guardar o sábado, mas eles estavam preocupados. E aqui a questão básica, eles disseram assim: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então todo mundo tinha ouvido a mensagem, Jesus tinha dito que iria ressuscitar. E é por isso então que eles ordenaram que o sepulcro fosse guardado em segurança até o 3º dia. A gente observa aqui que essas pessoas, elas não acreditavam na ressurreição, mas eles acreditavam que o corpo poderia ser roubado e depois os discípulos poderiam trazer a notícia: Jesus ressuscitou, e é por isso então que eles foram até Pilatos no dia de sábado para pedir, né, que soldados fossem colocados ali, né, para que ninguém tivesse acesso ao túmulo. E depois, quando nós vemos, né, que quando os sacerdotes foram ali, não é, e pediram isso demonstra que eles tinham preocupação. É importante a gente se situar aqui dentro desse contexto mais amplo. Na perspectiva dos líderes judeus, eles tinham receio de que pudesse haver tumulto, porque havia uma parte da multidão que acreditava em Jesus, havia outra parte da multidão que rejeitava Jesus, poderia haver conflito. Algumas pessoas poderiam simplesmente aproveitar aquilo ali para criar um tumulto. Por exemplo, o partido dos Zelotes, haviam esses que faziam guerra de guerrilha e que poderiam desencadear a violência. Havia a questão da preocupação dos romanos, porque os romanos, especialmente na época da Páscoa, em que havia multidões ali, eles não queriam nenhum tipo de agitação, e muito menos de ter que usar os soldados romanos para conter uma revolta. Muitas questões estavam ali. E é por isso que quando os sacerdotes eles pediram, né, para que fosse colocada a guarda, exatamente para evitar a ideia do surgimento do mito, né, de que Jesus tinha ressuscitado os mortos. Isso é uma coisa muito interessante, né, porque os homens são capazes de fazer tudo, né, para impedir a obra de Deus, né? E nesse caso específico aqui, como a gente pode ver, veja o que eles disseram: ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Os judeus estavam dizendo: isso é uma enganação, e eles vão aparecer e vão dizer que Jesus ressuscitou, portanto vamos colocar guardas ali para que nenhum deles vá ali para roubar o corpo de Jesus. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, e de guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. E veja bem, o fato deles selarem significa
que eles colocaram a autoridade romana ali, né? Ninguém poderia violar aquele selo. E possivelmente era uma estrutura que eles haviam criado, eu não sei se possivelmente de cordas e depois o selo imperial, porque qualquer pessoa que violasse aquele selo poderia ser executado por violar a autoridade romana. E então os guardas estavam ali, o selo havia colocado. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, lembrando, né, que eles estavam guardando o sábado, logo que o sábado terminou, essas duas mulheres foram para ver o sepulcro. E houve um grande terremoto. Novamente, nós estamos falando sobre um terremoto qualquer, uma manifestação do poder de Deus. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então aqui nós temos a intervenção sobrenatural de Deus. A pedra não foi removida por mão humana. A pedra foi removida por um enviado de Deus, um anjo. E o fato dessa pedra ter sido removida, mostrando que não havia autoridade que poderia impedir a ação de Deus. Não havia selo imperial que poderia impedir aquilo que Deus iria fazer. E é por isso que o selo foi quebrado, a pedra foi removida pela mão de Deus, através do ministério deste anjo. Né? E esse anjo se assentou sobre a pedra, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Você pode imaginar a visão de Maria Madalena e outra Maria, quando eles estavam diante do sepulcro e presenciaram o terremoto e viram a pedra sendo movida, e esse anjo, ele tinha um aspecto como de um relâmpago. Você pode imaginar, você já viu relâmpagos no céu, aquele brilho quase que nos cega, e a sua veste alva como a neve. Aqui nós temos esta manifestação angelical para ficar bem claro que Deus estava ali agindo naquele momento. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Veja bem, eles estavam aterrorizados. Eles, na verdade, dá a entender de que eles praticamente desmaiaram. Não é? E é bem possível que isso tenha acontecido. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Essa é a mensagem do anjo. E essa expressão é uma expressão que está por toda a Bíblia, mas aqui principalmente: não tenham medo. Elas tinham todas as razões para ter medo, porque estavam diante de uma visão de um anjo. Elas, como muitos no passado, tinham receio de que isso poderia ser o anúncio do juízo de Deus ou coisa assim, mas ela diz: não, o anjo diz: não tenham medo, porque sei que vocês estão buscando Jesus, que foi crucificado. Elas tinham ido ali para terminar o processo de embalsamento. Elas foram ali com as especiarias para concluir, com os panos e tudo mais, não é? E elas foram para cuidar daquele corpo que estava morto. Mas o anjo disse: eu sei que vocês buscaram, eu sei que ele foi crucificado. Aqui está no verso 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Essas mulheres ouviram isso. Veja só a mensagem do anjo: ele não está aqui, ressuscitou. Essas mulheres foram ali para procurar o corpo de Jesus para poder embalsamar, mas o anjo disse: não está mais aqui. E aqui está a mensagem do Evangelho, não é? Ele, Jesus, no seu corpo físico, no seu ministério terreno, não está mais aqui, ressuscitou. Ele foi sepultado, sim, mas na manhã do domingo ele ressuscitou dos mortos. E tem pessoas que teorizam dizendo: não, as mulheres foram para o túmulo errado, não, elas tiveram uma alucinação, não. Existem explicações as mais diversas para não aceitar a ideia de que Jesus realmente havia ressuscitado. Mas o anjo está dizendo: ele não está aqui, ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele estava aqui, mas não está mais. Ele saiu.
Ele voltou à vida, ele ressuscitou dos mortos. E quando, nesse texto, né, quando nós vemos, o anjo disse, vinde ver onde ele jazia. Essas mulheres eram testemunhas, foram as primeiras testemunhas. E o próprio anjo disse, agora vocês vão entrar, venham, eu vou mostrar para vocês. Ele estava aqui, não está mais. Havia somente aquele pano, né, que estava dobrado ali, mas Jesus não estava mais ali. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Interessante, né, que os discípulos iriam encontrar Jesus na Galileia. Eu gostaria de trazer mais alguns detalhes sobre esse momento. E sabe, quando a gente para pensar, não é, como essas mulheres se sentiram, elas deviam estar profundamente impactadas e emocionadas, não é? E nós temos, né, nas outras narrativas que depois Maria Madalena voltou para contar aos discípulos, né? Depois ela voltou para estar ali, não é? E eu gostaria somente de mencionar, não é, essa parte, quando Jesus aparece, ele primeiro aparece a Maria Madalena, depois ele aparece às outras mulheres. Nós temos esse relato também, né, em Lucas capítulo 24, e depois disso, então, os soldados, eles reportam isso às autoridades. Observe aqui, eu gostaria de continuar lendo, né? Versículo 8 diz, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Jesus apareceu para elas, ressuscitado. E Jesus disse, salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Veja bem, havia uma teoria, não é, de que era uma alucinação, de que eles estavam tendo visões, e elas estavam tendo visões. Não, elas abraçaram os pés de Jesus, era o corpo físico de Jesus que tinha ressuscitado dos mortos. Então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar a meu irmão que se dirige, a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Veja bem, nós estamos em Jerusalém e eles vão fazer uma viagem até a Galileia para ver Jesus ressurreto. No verso 11 diz, indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que ocorrera. Veja bem, esses guardas, né, depois de tudo, não sei se eles estavam realmente desmaiados, é possível, né, ou retomaram a consciência, acordaram. O fato é que eles foram falar com as autoridades. Olha, ele não está mais lá. O túmulo foi aberto, não é? E você pode imaginar, né, o medo e o pavor desses soldados, porque eles poderiam ser justiçados, eles poderiam ser executados por irresponsabilidade. Afinal de contas, o selo tinha sido colocado, os guardas tinham sido colocados, exatamente para que não acontecesse nada com aquele túmulo, não é? Mas ao invés dos discípulos irem com todo equipamento para tentar mover aquela pedra, a pedra tinha sido removida pela mão do anjo. Jesus já tinha ressuscitado. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Aqui está sempre o poder, sempre o suborno, e diz, olha, vocês vão contar uma história. Qual é? E esses soldados, né, ao invés de serem justiçados, eles foram recompensados. O que vocês vão contar? Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Veja bem, a tese da alucinação, ela simplesmente não tem cabimento, né? Porque depois Jesus esteve com os discípulos durante 40 dias, esteve comendo com eles, andando com eles, não é? Havia pelo menos 500 testemunhas. Paulo disse, se vocês têm dúvida, vão lá e falem com eles, muitos deles estão vivos ainda, vocês podem ouvir da boca deles mesmos, eles são testemunhos oculares daquilo que aconteceu. Mas aí veio a teoria de que os discípulos, então, eles foram lá e conseguiram remover a pedra e levar o corpo de Jesus e depois aparecer dizendo que ele ressuscitou dos mortos, não é? E sim, minha irmã Rosana, inclusive essa é uma das grandes questões, né, que o pessoal diz até hoje, há controvérsia sobre qual é o verdadeiro lugar.
E eu creio que a gente pode dizer, Deus sabe qual é o verdadeiro lugar. E construíram, num dos lugares, construíram um templo ali, o chamado Templo do Santo Sepulcro, mas nós não podemos saber ao certo. Uma coisa nós podemos saber, é que Jesus ressuscitou dos mortos. E que tentaram criar essa história para que as pessoas não acreditassem, não se criasse movimento a partir de uma mentira. Veja bem, se roubaram o corpo de Jesus, o cristianismo é a teoria de conspiração mais absurda que surgiu na história, e a maior delas. Mas o que nós sabemos é que de fato Jesus ressuscitou. Uma vez um certo autor disse: como é que nós podemos acreditar que o corpo de Jesus teria sido roubado? Porque, em primeiro lugar, os soldados até então, eles estavam ali durante todo o tempo, para que isso não acontecesse. Aceitar a ideia de que os soldados foram subornados ou coisas desse tipo, isso é inconcebível, especialmente diante da autoridade de Pilatos. Outra questão, e essa talvez seja mais séria, como disse o apologeta C.S. Lewis. As pessoas estão prontas a morrer por uma mentira, acreditando que ela é verdade. Mas ninguém está pronto a morrer por mentira sabendo que é mentira. Você pode imaginar, os discípulos roubam o corpo de Jesus, sepultam ele em um lugar onde ninguém sabe, e depois vão para Jerusalém e dizem: ele ressuscitou. E aí você tem todo aquele movimento em Jerusalém, você tem aquela multidão se reunindo, multidões se convertendo, milagres acontecendo e coisas assim, tudo isso baseado numa mentira que os discípulos disseram. Isso simplesmente não tem sentido, e por isso que muitas pessoas dizem, até pessoas mais céticas dizem, a única alternativa que realmente faz justiça aos fatos foi que Jesus ressuscitou. Mas isso, aceitar isso é algo inconcebível para a mente secular. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade. Mas o que nós podemos dizer é, todas as teorias levantadas para negar a ressurreição de Cristo, elas simplesmente não têm fundamento. A única coisa que pode explicar de forma direta, simples, a realidade do que aconteceu foi: Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos. E ele apareceu a Pedro, apareceu aos discípulos, ele esteve com eles na Galileia, Jesus comeu com eles, e nós estamos falando sobre 40 dias. Nós estamos falando simplesmente, o pessoal diz: foi uma aparição. Não, Jesus esteve com eles. E é lógico que para uma mente secular diz: mas milagres não acontecem. E o que nós podemos, milagres acontecem, Jesus ressuscitou dos mortos. E tudo isso, né, nos faz perceber, né, como aquilo que as autoridades temiam não aconteceu. O corpo de Jesus não foi roubado. Mas uma coisa aconteceu: Jesus ressuscitou. E agora aparecem esses discípulos pregando lá sobre o fato, né, de que Jesus ressuscitou dos mortos. É interessante que no Evangelho de Lucas nós temos esse relato sobre esses discípulos na estrada de Emaús. E eles estavam viajando ali naquele mesmo dia de domingo, né, estavam falando, né, sobre todas as coisas que tinham acontecido, né, e para eles era essa grande questão, né. O que foi que aconteceu? Porque depois de tudo nós críamos que ele era de fato o Messias. E apareceu perto dele o próprio Jesus, mas eles não conseguiram ver. Veja bem, não significa que a aparência de Jesus era muito diferente. Possivelmente os seus olhos, o próprio Jesus impediu que eles pudessem ver por algum momento. E ele disse: sobre o que vocês estão conversando, né? E por que vocês estão tristes? Não é? E um deles era Cleopas, e disse para ele: você é o único aqui em Jerusalém que não ouviu sobre as coisas que aconteceram nesses dias? E Jesus disse: que coisas, né? Aquelas em relação a Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus, diante de todo o povo, e os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja bem, então esse é o fato. E depois
eles dizem, mas nós esperávamos que ele era aquele que redimiria a Israel. De fato, depois de tudo isso, hoje é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. Sim, algumas mulheres da nossa companhia chegaram no túmulo mais cedo, né, e nos deixaram atônitos, né, porque elas disseram que não tinham encontrado mais o seu corpo e tiveram uma visão de anjo que disseram que ele estava vivo. Então esses discípulos já estavam voltando e elas puderam dizer, nós vimos. Então ele disse, ó tolos, traduzindo aqui, e lentos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus repreende esses discípulos, não é? Porque realmente as profecias não diziam que tudo isso iria acontecer, de como o Cristo ele sofreria essas coisas e entraria na sua glória. E aqui está, meus irmãos, a aula que eu gostaria de ter tido. E começando com Moisés e por todos os profetas, ele explicou para eles em todas as escrituras as coisas concernentes a ele mesmo. Essa era a aula que eu queria ter tido. Jesus explicou para eles na estrada de Emaús tudo o que estava escrito no Velho Testamento a seu respeito, para que eles pudessem ter certeza de que aquilo que tinha acontecido era cumprimento das profecias. E quando eles chegaram perto, né, da vila, não é, para onde eles estavam indo, Jesus ele indicou que ia, mas eles pediram, fica conosco, não é? E ele ficou com eles, não é? E no momento em que, no momento da refeição, quando Jesus partiu o pão, seus olhos se abriram e realmente reconheceram que era Jesus, não é? E você pode imaginar o impacto, a alegria, e eles então voltaram para Jerusalém, não é? E encontraram os 11 que estavam ali reunidos, não é? Dizendo, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, não é? E todos eles estavam, daí sim, né? Os discípulos já disseram isso, nesse momento Jesus já tinha aparecido para Pedro, e agora estavam dizendo, Jesus apareceu a nós também, apareceu aos discípulos. Nós ainda temos, né, o momento, né, de que os discípulos estavam nesta sala, não é? E Jesus aparece para eles. E somente Tomé não está ali. E essa aparição, né, que nós vemos é algo assim impressionante. Né? Veja o que nós temos em Lucas, capítulo 24. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e ele lhes disse, paz seja convosco. Você pode imaginar a reação dos discípulos. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Depois de tudo, ainda estava difícil de acreditar. Por isso nós podemos dizer que eles não estavam esperando a ressurreição de Jesus. Mas eles dizem, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vezes que eu tenho. Jesus ressuscitou fisicamente, não foi uma aparição espiritual. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Interessante que Apocalipse, né, diz que Jesus, lá na glória, ele é como a aparência de um cordeiro, como tem sido morto. Jesus ressuscitou, recebeu um corpo glorificado, mas ele manteve as marcas para que todos pudessem saber, né, que ele de fato é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estavam admirados. Jesus disse, tem alguma coisa aqui comigo? Veja bem, depois de tudo, eles ainda não estavam acreditando, né? E eles estavam com essa imensa alegria, sabe? Era tão bom que eles não conseguiam acreditar. Eles diziam, não pode ser verdade. Então Jesus comeu com eles, para que eles pudessem saber que Jesus tinha ressuscitado fisicamente. Não é? Comeu com eles na presença deles.
Lucas capítulo 24 diz: a seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, da mesma forma como havia dito para os discípulos de Emaús. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E aqui está, talvez, uma das maiores necessidades que nós temos: compreender as Escrituras. Compreender aquilo que Deus havia revelado através do Velho Testamento. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E aqui está um outro estudo, para a gente ver tudo que havia sido escrito, especialmente Isaías 53 e verso 48, diz: vós sois testemunha dessas coisas. E o verso 49, Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então nós temos aqui o momento que Jesus disse: vocês precisam ser revestidos de poder, porque vocês vão proclamar a mensagem da vida eterna. Interessante, que no outro relato ainda nós temos, que depois, aliás aqui, que Tomé aparece, aos discípulos. Tomé aparece, e os discípulos, ele ressuscitou, e eles: eu só acredito se ver as suas mãos e seus pés. E Jesus aparece: sou eu mesmo. E às vezes a gente critica Tomé, dizendo assim: Tomé é um incrédulo, não é? Mas sinceramente, eu creio que se acontecesse conosco hoje, nós estaríamos do lado de Tomé, porque era maravilhoso demais para ser verdade. Quando Tomé viu que era o Senhor, ele se prostrou dizendo: Senhor meu e Deus meu. E aqui está. Isto é a fé. A fé na promessa de Deus, fé na verdade de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos. E Jesus também aparece aos discípulos, na Galileia. Nós estamos falando sobre 40 dias aqui. E enquanto os discípulos estavam pescando, e esse texto para mim é tão interessante, é como se Jesus estivesse recapitulando. Você lembra quando nós começamos? Vocês estavam pescando. E agora vocês estão pescando novamente. Aqui nós temos o relato da pesca, a pesca, de Jesus com os discípulos. E daí Jesus tomou a refeição com eles. Jesus mesmo ordenou, de que a rede ela fosse lançada do lado do barco. E eles pegaram esses peixes. E aqui o que nós temos, a mensagem é, quando Jesus tinha dito: vocês são pescadores de peixe, vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão proclamar essa mensagem a todas as nações. Depois Pedro é restaurado por Jesus. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. 3 vezes Pedro negou. 3 vezes Jesus perguntou, e Pedro teve a oportunidade de restaurar o seu relacionamento com o Senhor e assumir o compromisso. E aqui nós temos, essa verdade maravilhosa, que o Senhor é misericordioso. Pedro blasfemou, Pedro negou, Pedro temeu por sua vida, mas agora Jesus está dizendo: Pedro, eu estou te dando uma missão: apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus aparece a muitos discípulos na Galileia. Nós estamos falando sobre 500 pessoas. Depois eles aparecem, os discípulos, de volta em Jerusalém. E aqui nós já estamos resumindo, capítulo 24 de Lucas, versículo 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Betânia é uma cidade bem próxima de Jerusalém. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles. Só que eu gostaria de lembrar de uma coisa, que Lucas aqui não menciona. Mas pouco antes disso acontecer, nós temos a grande comissão. Em Mateus 28, a partir do verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, aqui agora nós temos essa missão.
Jesus ressuscitou, e essa é a minha pergunta: você realmente acredita na ressurreição física de Jesus dos mortos? Você tem essa certeza no seu coração que isso realmente aconteceu? Você tem a convicção, né, de que, de fato, Jesus, que tinha sido sepultado no domingo pela manhã, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus da presença de Deus, pois foi Ele que entregou para nós a missão de proclamar esse Evangelho a todas as nações, de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou. Depois de tudo, nós temos duas coisas aqui. Primeiro, nós precisamos do poder do Espírito Santo, porque essa mensagem é sobrenatural, e ela, somente pelo poder sobrenatural de Deus, vai alcançar e tocar o coração das pessoas. E em segundo lugar, nós temos uma missão, a missão de fazer discípulos de todas as nações. Jesus ressuscitou dos mortos, Ele está vivo. Como disse, era o costume, né, na igreja oriental, eles diziam: Jesus ressuscitou, e todos respondiam: verdadeiramente, Jesus ressuscitou. Verdadeiramente, Jesus ressuscitou. E Ele está vivo e voltará para buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção. Que Deus nos conceda a graça de viver à altura dessas verdades maravilhosas que nós temos aqui. Nós seguimos não o Senhor morto, mas aquele que vive pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, nós estamos concluindo aqui essa visão panorâmica desses últimos momentos na vida de Jesus aqui na terra, da sua ressurreição, ascensão. Jesus diz: toda a autoridade foi dada nos céus e na terra, Ele está lá. E é por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas Ele ressuscitou. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje à noite nós teremos, né, o nosso culto. Você também está convidado a nos acompanhar na nossa live. Que Deus abençoe a todos, né? Se Deus quiser, estaremos aí de volta, não é? E esteja atento às comunicações aqui no Instagram. Deus abençoe a sua vida. Que Deus encha o nosso coração de alegria, especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo. Jesus ressuscitou. Verdadeiramente, Jesus ressuscitou. Que Deus abençoe a todos.